Seja bem-vindo ao nosso devocional diário. Hoje nós vamos falar sobre discipulado. Você vai entender muito mais entre o que é um discípulo e o que é um cristão. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Quero convidá-lo para que você se inscreva no nosso canal. Marque o sininho no ato da inscrição, deixe o teu joinha também neste vídeo para que o YouTube nos ajude no impulsionamento deste vídeo e deixe também conosco o teu pedido de oração. Nós vamos ler no nosso devocional de hoje um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo de número 11, Atos 11, versículo de número 26, diz bem assim. Vamos ler 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O nosso propósito aqui com o nosso devocional é que a gente mergulhe um pouco mais profundamente na palavra. Às 5h30 da manhã, nós temos também um discipulado, que é a nossa oração do bom dia. Nesse discipulado, ao meio-dia, nós vamos buscar trazer um pouco mais de curiosidades bíblicas, quem sabe uma visão mais teológica do texto bíblico. Vamos lá, então, cristãos, discípulos e discípulos cristãos. Uma primeira curiosidade é porque a palavra discípulo, ela ocorre 269 vezes no Novo Testamento. 269 vezes a palavra discípulo é citada no Novo Testamento. A palavra cristã, ela é citada 3 vezes, e as 3 vezes que ela é citada no livro de Atos. O que deixa bem claro para nós que os seguidores de Jesus eram identificados como discípulos. Você entende isso? A palavra cristão significa pequeno Cristo. E o pequeno Cristo, cristão, era um adjetivo dado a alguns discípulos de Jesus. Qual que é a conclusão que nós podemos chegar? Podemos deduzir, no mínimo deduzir, que todo cristão é discípulo. Se cristão é um adjetivo dado a discípulos, então todo cristão, antes de ser cristão, ele é o quê? Discípulo. Mas nem todo discípulo, nem todo aquele que segue Jesus, nem todo aquele que tem buscado caminhar conforme a palavra de Deus é cristão. A palavra cristão ela é um pouco mais profunda do que discípulo, ainda que no nosso entendimento, nos dias atuais, seja diferente. A gente fala de cristão de uma forma mais ampla e discípulo de uma forma um pouco mais concentrada. Mas biblicamente, discípulo é algo um pouco mais amplo do que cristão. Para a gente poder compreender um pouco melhor sobre isso, vamos entender qual que é o significado de discípulo. Vamos um pouco de história. Jesus, ele cresceu na Galileia. Galileia é uma região caracterizada pela prática do judaísmo chamado de ortodoxo, que é um judaísmo que se dedicava a estudar, a viver e a ensinar a Torá. O que é a Torá? A Torá é o Velho Testamento. Para nós cristãos, a Torá é o Velho Testamento. Para os judeus, a Torá é a Bíblia deles. Eles não têm Novo Testamento, ou eles seriam cristãos. Por volta dos 6 anos de idade, os meninos de Israel que habitavam na Galileia, que cresceram ali, eles ingressavam na chamada Bet Sefer, que significa casa do livro. Ali eles começavam a aprender a Torá.
E aos 14 anos, ou seja, em torno de 8 anos, 7 anos depois, eles já deveriam ter decorado todo o Velho Testamento. Olha como é que essa parte era fortíssima na cultura judaica. O estudo da Torá, a questão da religião, muito forte. Somente os melhores, entre os melhores, após os 14 anos, continuavam a estudar o Torá, né? Quando completava ali 15 anos, somente os melhores dos melhores continuavam no processo do seu desenvolvimento no estudo da Torá. O que acontecia com os demais? Os demais, eles voltavam para o dia a dia de casa. E ali com seus 15 anos de idade, eles eram, digamos assim, iniciados nos negócios da família. Ou eram encaminhados a outras atividades profissionais. Pescadores, cobradores de impostos, carpinteiros e por aí vai. Os que eram conduzidos, ou seja, aqueles que eram os chamados assim os melhores dos melhores, eles eram conduzidos a Bet Midrash, que significa casa de estudo. Como é que é o nome? Bet Midrash, que é em hebraico, que significa casa de estudo. Ali aqueles adolescentes, eles recebiam o nome de Talmidim e ficavam sob os cuidados de um rabino. Aquele era, digamos assim, um concurso ou um vestibular muito rigoroso. O que os rabinos avaliavam? Eles avaliavam de forma criteriosa cada candidato em busca da resposta a uma pergunta que não era nada simples. Qual que era a pergunta que os rabinos faziam no processo de avaliação? Será que um dia algum desses meninos aqui vai ser igual a mim? Um talmidim deixava para trás seu pai e sua mãe, os negócios da família, sua sinagoga, seus amigos, para se entregar de corpo e alma a seguir o seu rabi. O objetivo final não era apenas aprender o que o rabino sabia ou aquilo que ele dominava. Não era simplesmente, ter domínio sobre aquilo que o rabino sabia fazer. O objetivo de um talmidim era se tornar igual ao seu rabi. Qual era o objetivo de um talmidim? Se tornar igual ao seu rabi. Jesus também tinha seus talmidins. O que é talmidim? Talmidim significa discípulo, significa seguidor. Jesus, nós sabemos, Jesus tinha também os seus talmidins. Eles foram chamados dentre os meninos que foram reprovados no concurso ou no vestibular nos seus 14, 15 anos de idade. Aqueles que não foram separados para serem fariseus ou saduceus, eles foram chamados por Cristo. Jesus chamou aqueles que haviam voltado para os negócios da sua família: Pedro, André, Tiago, João. O que eles eram? Pescadores. Ou aqueles que se dedicavam a outras atividades, como Mateus, que era cobrador de impostos. Nós lemos o texto em Atos 11, aqui no versículo número 26, que lá em Antioquia é que os talmidins de Jesus, os discípulos de Cristo, pela primeira vez foram chamados de cristãos. Veja que foram necessários mais de 10 anos para que os primeiros discípulos de Jesus fossem confundidos com ele mesmo. Foram necessários 10 anos para que os discípulos de Jesus Cristo fossem confundidos com o próprio Cristo. E dessa forma recebessem o nome do próprio Cristo como seu apelido. 10 anos depois, o grande objetivo de Jesus estava sendo alcançado. Os talmidins de Jesus estavam se tornando parecidos com ele próprio. Para que alguém se torne parecido com Cristo, em primeiro lugar, ele tem que ser um seguidor de Jesus. Antes de ser cristão,
ele precisa ser seguidor de Jesus. Você tem que ser um discípulo primeiro. Aí nós voltamos àquele raciocínio do início aqui do nosso devocional. Nem todo discípulo é cristão. Agora, todo cristão é discípulo. Cristão é um adjetivo, é uma qualidade, é uma característica de alguns discípulos. No mínimo, deveria ser assim. A grande verdade é que, se nós olharmos para a igreja, para os ditos cristãos dos dias de hoje, não é bem assim que funciona. Houve uma mudança, né? Porque discípulo deveria ser o substantivo que teria como adjetivo a palavra cristão. E o que aconteceu? O substantivo virou adjetivo e o adjetivo virou substantivo. Ou seja, há hoje cristãos que não são discípulos, ou seja, muita gente que se diz cristã, mas não está disposta a seguir os passos de Jesus. Há muita gente que acredita ser possível se tornar semelhante a Jesus, sem se deixar cobrir poeticamente pelas poeiras dos pés de Jesus Cristo. E isso, irmãos, quando existe consciência de que ser cristão é seguir a Jesus com o objetivo de um dia ser como Cristo, um pequeno Cristo, um cristão. Jesus Cristo não é apenas o caminho, é também o destino. O destino, Cristo ao final do caminho, Jesus. Deus o abençoe. Eu quero orar por você que esteve conosco neste devocional. Quero pedir para que o Senhor te encha de graça, de sabedoria e te conduza em todas as tuas necessidades. Que o Senhor supra as necessidades do teu coração, da tua alma, e que possa potencializar o teu espírito para que você tenha um intenso relacionamento com Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele estenda as mãos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Como servo e ministro do Senhor, quero te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Deus abençoe. Se for possível, compartilhe este devocional com quem você puder. Deus abençoe.